Num país onde poucos têm muito e muitos têm quase nada, essa desigualdade se reflete na saúde da população. Não é possível ser saudável sem trabalho, educação, água tratada, saneamento, transporte de qualidade, lazer. Esses fatores determinam a qualidade de vida das pessoas e são os chamados determinantes sociais da saúde. É o que você vai ver no programa de hoje. O que faz com que determinados grupos sejam mais saudáveis do que outros. Como o local e as condições de vida determinam a saúde de uma família. E a criação de uma comissão nacional como um passo importante para a transformação da nossa realidade. O Canal Saúde está no ar. Para compreender o que são e o que pode ser feito para mudar os determinantes sociais do país, hoje o Canal Saúde vai conversar com Antônio Ivo de Carvalho, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz, Alberto Pellegrini Filho, coordenador da Secretaria Técnica da Comissão Nacional sobre Determinantes em Saúde, Sérgio Bastos, diretor do Sistema de Saúde da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e Rubens César Fernandes, diretor executivo do Viva Rio e também membro da Comissão Nacional de Determinantes Sociais em Saúde. Na base dos nossos problemas de saúde está o fato de sermos a 8ª nação do mundo com pior distribuição de renda. Bem-estar físico, mental e social. Este é o conceito de saúde que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, defende há mais de 50 anos. Acesso a trabalho, educação, água, esgoto, moradia e lazer são fatores que interferem diretamente na qualidade de vida e na saúde da população. Estes e outros fatores são chamados de determinantes sociais de saúde. Através deles, é possível entender por que certos grupos são mais suscetíveis do que outros para contrair determinadas doenças. A mortalidade infantil, por exemplo, se altera conforme a renda ou a escolaridade da mãe. Nós estivemos esquecidos durante os últimos 10 ou 15 ou 20 anos, talvez. Estivemos muito esquecidos de que a saúde, ela não é exclusivamente uma questão biológica e tampouco é resolvida com serviços médicos. Nós precisamos ter excelentes serviços médicos, mas precisamos alertar a sociedade que para uma sociedade ser saudável nós temos que ter equidade nessa sociedade. A desigualdade na distribuição de renda é a principal causa da iniquidade. De acordo com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil, país com o maior PIB da América Latina, é a 8ª nação com a pior distribuição de renda do planeta. Neste continente, perdemos apenas para Guatemala. Esta realidade de desigualdades influencia diretamente a saúde do brasileiro. Segundo a ONU, em 2004, o Brasil ocupava a 82ª posição no ranking mundial de esperança de vida ao nascer. São dados como esses que fazem da iniquidade a pior doença da população brasileira. Bom, então para a gente começar falando sobre determinantes sociais de saúde, a gente precisa estar constantemente lembrando do conceito ampliado, né, de saúde, que não é apenas a ausência de doença, mas essas questões todas que a matéria coloca. Antônio, você acha que de alguma maneira esse conceito ampliado que a área da saúde vem exaustivamente falando nos últimos anos, a partir da reforma sanitária, da construção do SUS, você acha que isso de alguma forma já está consolidado ou a gente ainda precisa trabalhar muito em cima dele, tanto com a sociedade quanto com os próprios profissionais de saúde? Olha, Renato, eu tenho a impressão seguinte, que essa noção de que a saúde ela é maior ou menor dependendo das condições do meio em que se vive e dependendo também do acesso a oportunidades de trabalho, de educação, de moradia, ela é uma noção, acho que bastante disseminada, acho que é quase intuitiva hoje. O problema é que essa noção, esse conhecimento que se tem na população, que está presente nos profissionais de saúde e até nos governos, ela não se transforma, ela não gera políticas que sejam capazes de impactar nessas condições muito ruins de renda, de acesso e de moradia, por caso da maioria da população no Brasil. Então é um paradoxo. Eu acho que nós vamos aqui ao longo do debate estar vendo que essa iniciativa da comissão ela vem exatamente para
tentar enfrentar esse desafio, o descompasso entre uma realidade, um conhecimento da realidade e a timidez de ações governamentais e da sociedade dirigidas a diminuir esse impacto negativo dos determinantes. É uma timidez que faz com que a gente eternamente mencione a nossa desigualdade, né? Uma desigualdade que parece que está associada ao Brasil. Pellegrini, como é que você acha que a gente pode... Claro que é um desafio, né, de muito tempo, porque essa desigualdade é histórica, né? Mas como é que a gente pode começar a enfrentar essa desigualdade, até em termos culturais mesmo, para que a gente não entenda isso como natural de um país? É verdade. Olha, a gente tem procurado usar o termo iniquidade, não é? Diferenciando iniquidade de desigualdade. Porque desigualdades, algumas são, digamos, naturais, né? Se você compara a saúde de um grupo de jovens com um grupo de idosos, evidentemente vão ser diferentes. Essa é uma desigualdade, digamos, natural, né? O mesmo se compararmos um grupo de homens com grupos de mulheres. A situação de saúde vai ser diferente de acordo com características biológicas, etc. Agora, as iniquidades são aquelas desigualdades injustas e evitáveis, e essas sim que devem ser combatidas e que estão fundamentalmente relacionadas com os determinantes sociais, né? Então, seguindo um pouco o que o Antônio Ivo dizia, né, de alguma maneira existe na sociedade como um todo um certo reconhecimento de que sim, de que as condições de habitação, de saneamento são importantes para a saúde, né? Mas existe também algo que é um desafio para a comissão que você já mencionou, que é o que eu costumo chamar e daí? Quer dizer que pobreza é ruim para a saúde, tá bem, nós sabemos, e daí? O grande desafio é realmente como atuar, não é? Que é a tua pergunta. Eu acho que podemos atuar em vários níveis, porque determinantes sociais podemos identificá-los em vários níveis, desde determinantes, digamos, mais distais, né, que são aqueles determinantes relacionados com a questão mais macroeconômica de uma determinada sociedade, ou a questões mais macro, né, de organização social, até questões mais diretamente relacionadas ao comportamento dos indivíduos, que às vezes se considera como meramente uma opção individual, você adotar uma dieta saudável, fazer exercícios, etc. Mas, na realidade, isso também são determinantes sociais. Também tem um impacto importante quando se pensa no coletivo, né? Estão relacionados com, claro, estão relacionados com questões culturais, econômicas, que são determinantes sociais no comportamento dos indivíduos. Então, eu acho que enfrentar as iniquidades implica em você abordar esses vários níveis determinados, desde os mais macro até os determinantes comportamentais, né? Para essa ação, né, que a gente está mostrando já desde o início do programa, que é complexa, para que isso seja efetivo, a gente precisa mobilizar muito mais que a área da saúde, né? A área da saúde não dá conta disso. Como é que você vê essa conscientização e essa mobilização se estendendo para as outras áreas? Você acha que isso já é uma realidade? Não. Como eu estava até conversando com o Antônio Ivo antes, é muito tênue essa noção que o povo tem sobre a influência desses fatores sociais na qualidade da saúde. Isso aí precisa realmente de ter algum segmento da sociedade, já que no governo isso aí não é observado com tanto rigor, algum segmento da sociedade, seja a mídia, seja o setor privado, que mobilize, que mostre à sociedade quais são os reais prejuízos desses fatores sociais, dessas diferenças sociais, como eles influem negativamente na saúde, mostrando através de estudo, cobrando, exigindo da população que compreenda a importância deles e tentando adequar, fazendo com que o governo mostre os números, faça constrangimento ao governo, no sentido do governo cumprir essas exigências. Não adianta você ficar forçando. Tem países que têm investimentos em recursos humanos, na saúde, investimento de recursos na saúde, semelhantes ao nosso e tem números muito mais satisfatórios em termos de resultado de saúde do que a gente. Por quê? Porque não adianta você querer investir em saúde, fazer prevenção, se você não tem educação. Quem não tem educação não tem a real dimensão da importância de se fazer de prevenção, quanto mais de reivindicar junto ao gestor público que ele faça política de prevenção. E aí a gente já entra na questão da cidadania, né, que você está falando.
uma tônica muito presente na sociedade brasileira, especialmente nas grandes cidades, mas infelizmente não só nas grandes cidades, é a violência hoje em dia. Quando a gente fala de violência, naturalmente também estamos falando de impactos sobre a saúde pública, né? Como é que isso está sendo colocado de alguma forma nesse trabalho que visa ampliar os determinantes sociais da saúde? Então, em geral, quando a gente fala de violência, ninguém pensa em saúde, não é? Pensa em polícia, não é? Mas os feridos vão batendo na emergência, todo dia. Frequentar cada emergência, você chega lá, está cheio de gente lanhada, entendeu? Por episódios, acidentes ou intencionais, né? De violência, vão bater na emergência hospitalar, né? E, a própria insegurança também tem um impacto sobre a saúde, né? Diga lá, né? Toda coisa mental, psicológica, terrível, tremenda. Então, o que eu sinto é que falta justamente, primeiro, uma noção forte do lado de prevenção, não é? E toda essa conversa é como você previne, né, para reduzir, né, os casos em que uma intervenção aí médica é necessária. Prevenção e violência, praticamente, a gente não tem essa cultura, não é? E, ao se falar de prevenção, aí também beber, né, na saúde. Eu não estou aqui eu não sou da área, então eu posso dizer isso. É das poucas áreas do país, em termos de política pública, de visão, que tem essa perspectiva e tem essa cultura, entendeu? De trabalhar com informação. Está aumentando o número de sarampo lá em São Gonçalo. Corre para São Gonçalo. O que está havendo em São Gonçalo que tem tanto sarampo acontecendo lá? Olha, tem tuberculose na Baixada Fluminense. Não devia ter mais, mas ainda tem. O que se faz? Então, está trabalhando com informação, né, sinalizando, e a partir da informação, então, direcionando políticas específicas, não é? É normal em termos de saúde pública. É isso que ela faz na epidemiologia. Não é normal em mais lugar nenhum, sobretudo na área de violência. Então, acho que tem uma coisa de aproximar aí, né, o tema da saúde e as suas competências com a questão de violência tem muito a render. É um bom exemplo também para ilustrar essa coisa dos determinantes sociais, porque nesse caso, né, o alto nível de mortalidade e perda de autonomia por conta das diversas faces da violência, na verdade, nós podemos multiplicar os serviços de atendimento de emergência, de neurocirurgia, multiplicar, imaginando que os recursos fossem infinitos. Trauma, né? Virar fera em trauma militar. Que já né? E ainda assim o impacto sobre ele seria pequeno, porque a maior parte das vítimas morre no local, pelo tiro, pelo acidente, ou então fica incapacitada no local. Ou seja, para enfrentar esse problema, que é a defesa da vida, não vai ser através do serviço médico, vai ser através do desafio de formular políticas e de uma forma, acho que é um exemplo bom, porque também não são políticas simplesmente caça a carteira de motorista ou proíbe, porque na verdade é de uma complexidade. Quer dizer, a própria sociedade vai ter de engendrar certas formas novas de vida em rede, de atenção, de acolhimento, para poder enfrentar esse problema em algum momento no futuro, mas é tipicamente um problema desafiante, quer dizer, no qual a saúde, é de saúde, mas a saúde tem de se deixar penetrar por diversos outros setores e saberes para poder dar algum enfrentamento. E dá para fazer um paralelo até com o enfoque curativo que se tinha antigamente com a saúde, que está se buscando transformar constantemente, né? Na segurança, na violência, a mesma coisa. Né? No próximo bloco, uma família e as dificuldades de acesso à saúde. Não sai daí. A gente volta já. O Canal Saúde está de volta, conversando sobre os determinantes sociais da saúde, com Antônio Ivo de Carvalho, Sérgio Bastos, Alberto Pellegrini Filho e Rubens César Fernandes. Umidade, esgoto a céu aberto, ratos pela casa. Como é possível ser saudável em meio a tanta adversidade? Portão da Rosa, bairro pobre de São Gonçalo, município do Rio de Janeiro. Aqui vive Arikelly, 28 anos, casada com Luiz Cláudio, mãe de 3 filhos, Igor, Ianca e Ana Beatriz. Arikelly teve Igor, seu primeiro filho, com 17 anos. Na casa onde vive a família, as janelas não têm vidro, as paredes são repletas de infiltrações e rachaduras. Problemas certos em dias de chuva. Chove aqui, porque ali enche d'água ali, ó.
ali fica úmido, aí molha aquilo tudo, entendeu? É o jeito que tá aí. Eu tenho que botar isso aqui pra frente, entendeu? Isso aqui minha vizinha que me deu, esse sofá aqui. Vê que o outro sofá acabou com a chuva. A umidade também prejudica a saúde da filha menor. Tem bronquite, ela quase morre com a bronquite. O esgoto passa no meio do quintal onde as crianças brincam. Arikelly improvisa um pedaço de madeira para tampar a vala. Tinha até rato aqui dentro de casa. Às vezes a gente ia na cozinha, um ratão desse tamanho, entendeu? Só que aí eu fico passando cloro na cara para poder matar o micróbio. A água que a família usa também não é tratada. E você tem filtro? Não tenho filtro, não. Aí... Você ferve a água? Não fervo, porque eu não tenho condição de comprar gás. Entendeu? Aí por isso que eu não fervo. Dinheiro para melhorar a casa é difícil conseguir. Luiz Cláudio vive de biscate. Atualmente é ajudante de padeiro. Tá difícil. No momento tá difícil. Só arrumo biscate sem carteira assinada, entendeu? Mas correndo atrás. Um biscate ali, um biscate aqui. Parado também é difícil ficar, entendeu? Muito tempo. Já Arikelly não consegue trabalhar para ajudar o marido, porque tem que tomar conta de Ana Beatriz, de 2 anos. Eu estudei até a 4ª série, que eu não pude, porque peguei a barriga dele e fiquei com vergonha. De ir pra escola? É, de ir pra escola. Eu vivo de Bolsa Família, que eu recebo deles, aí eu compro as coisas, entendeu? É assim que eu faço. Para os filhos, a mãe espera que o destino seja diferente. Quero que ele estude até terminar. Tadinho, que a gente passa aqui, Deus me livre, só Deus mesmo. Apesar do desejo de Arikelly, é difícil que a história não se repita por mais uma geração. Com tantas dificuldades dentro de casa, o aprendizado na escola acaba ficando prejudicado. Tem colega aí com 6 anos sabe ler, ela com 8 anos não sabe ler. Ela é muito difícil prestar atenção, entendeu? Aí é fogo. A realidade que vive a família de Arikelly é um exemplo de como a falta de condições básicas compromete a qualidade de vida e ameaça a esperança de um futuro melhor. Bom, então a matéria torna concretos, né, os conceitos que a gente veio tratando no bloco anterior. E fala também dessa repetição através das gerações, né, de como é difícil interromper esse ciclo, né? Essa é uma questão importante a se tratar, né, de como é que a gente pode interferir num ciclo desse que perpetua misérias, dificuldades. Bom, eu não sei, eu acho que o primeiro passo talvez seja iniciativas como a deste programa mesmo, né? Eu acho que é fundamental que a sociedade brasileira tome consciência da situação dessa família e que não é evidentemente um caso isolado, são milhões de pessoas vivendo nessas condições, né? Eu acho que a consciência da indignação com relação a essa situação e com relação às iniquidades é um primeiro passo e é fundamental que a sociedade se tome consciência disso e de que algo tem que ser feito, né? E acho que um elemento interessante com relação à questão das iniquidades é que as iniquidades não é só uma questão deletéria para os grupos mais desfavorecidos, como o que pertence a essa família, não é? Sociedades desiguais são as que têm piores índices de saúde para a sociedade como um todo. Por exemplo, o Japão é o país que tem a maior expectativa de vida hoje, não é porque os japoneses simplesmente têm uma dieta mais saudável ou coisas desse tipo, é porque é uma das sociedades mais igualitárias do mundo. E o mesmo não ocorre nos Estados Unidos, que pode ter uma renda per capita muito superior, mas como é uma sociedade bastante desigual, tem índices de saúde bastante inferiores, né? Então a sociedade como um todo sofre. Sofre por quê? Porque situações como essa, de grande desigualdade, levam a uma baixa coesão social. Justamente essas sociedades são as que menos investem em capital humano, onde há menor participação social, menor participação política, poucas redes de solidariedade. A desigualdade produz tudo isso e isso acaba afetando a sociedade como um todo. Então a questão de despertar a coesão social, despertar a solidariedade, despertar a indignação por essa questão é um primeiro passo para forçar que políticas públicas sejam definidas para diminuir essas inequidades, né? Essas políticas têm que estar fundamentadas
Por um lado, em algo que provavelmente vamos colocar depois, que é a questão de evidências, precisamos fazer intervenções que realmente sejam efetivas. Mas, por outro lado, na participação da sociedade, no apoio político, na mobilização social, para que essas políticas públicas realmente tenham uma base de sustentação para que sejam viáveis. Né? E essa mobilização, né, como você mesmo coloca, ela vai ficando mais difícil à medida que essas famílias ficam enfraquecidas. Claro, né? Esse é um universo que enfraquece mesmo uma família. Né? Por isso que a questão do empoderamento, que é uma palavra que eu antes tinha dificuldade de usar, mas parece que realmente existe na língua portuguesa. O empoderamento dessas famílias é fundamental para que as políticas possam ter... É a cidadania, mais uma vez, né? Exatamente. Então, eu acho que um exemplo ali foi muito forte essa matéria. Você falou de reprodução. Como é que romper esse ciclo, né? A moça ali contou, né? Ela teve que sair da escola na 4ª série porque ficou grávida aos 17. Já estava atrasadinha, aos 17 na 4ª. Né? E aí ela sai da escola e ela dizia, porque eu fiquei com vergonha. Vergonha da barriga, né? E dá vergonha mesmo, entendeu? Porque na escola as meninas, nenhuma é suposta ter filho. Está cheio de menina grávida, mas o que elas fazem? Saem da escola. Toda a sociedade está organizada para empurrar essa menina para fora da escola. Então, não tem jeito. Ou as nossas escolas públicas assumem essa questão, né, da gravidez na adolescência, que virou uma coisa cada vez mais comum pela mudança de comportamento e tal, né, geral, e assimila essa agenda, entendeu? Eu acho que então a gente, para romper os ciclos, a gente tem que estar olhando questões específicas, políticas micro. Tem que ter soluções específicas, bem direcionadas, concretas, e não ficar só no discurso genérico. E uma outra coisa que a matéria ilustra com clareza é a educação. A importância que a educação tem na manutenção desse ciclo. Né? Sem dúvida, por mais que a gente fale em educação, né, muito pouca coisa também resulta, né? Mas sem dúvida é o principal foco na hora que se pensa em transformações sociais, transformações dos determinantes sociais? Olha, a minha impressão é que nós não podemos trabalhar com o principal foco, porque se falamos do principal, acaba que a tendência ele vai sendo único, vai sendo hiperprivilegiado, quando eu acho que o Rubem colocou muito bem, quer dizer, romper esse ciclo exige uma visão, o desenvolvimento de uma visão que seja capaz de lidar com ele nas suas diversas manifestações concretas, onde ele se torna agudo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a educação ela tem um papel estratégico na construção de um projeto de condições gerais para esse país ir rompendo. Eu não sei se seria o principal, eu acho que é um foco da discussão de políticas econômicas, de políticas de emprego, todas essas, evitando um discurso genérico da mudança geral de um modelo, não sei o quê, diversas dessas políticas exigiriam ajustes. A do emprego é outra fundamental. Porque também educação isso, né? Sem emprego não adianta nada, fica parecendo que aí passa a responsabilidade. Bom, estudou, agora você se vira. Só que ele estuda, chega aos 18 anos e não tem o que fazer, porque não tem mercado de trabalho para absorver. Então, acho que é um conjunto, quer dizer, acho que o desafio, até relacionado, é conseguir formular, a partir de experiências bem-sucedidas, de políticas e intervenções sobre questões concretas, sobre pontos concretos. Entrou num ponto, isso pode gerar outro, pode gerar outro, pode gerar o empowerment, pode gerar, enfim, a constituição de redes, e isso vai habilitando, digamos assim, capacitando segmentos da população para melhorar sua capacidade crítica e sua capacidade de exercer a cidadania, né? Porque é o outro desafio. Parece tanta coisa para transformar ao mesmo tempo, né, que a gente fica meio... Como se faz isso? Né? Porque a matéria ilustra muito bem, por ausência de educação, por ausência até de condições, as crianças não conseguem apreender aquilo que está sendo ensinado. O pai não tem como sustentar, melhorar as condições daquela casa. A saúde acaba sendo... Né, acho que é um exemplo muito claro dos determinantes sociais. Né? Isso aí tem uma cadeia ali, um exemplo que mostra várias determinantes ali. A falta de saneamento com consequente um índice de doenças infecciosas imenso. E no Brasil a gente tem índices acima aí de morte por doenças infecciosas acima de 20%. Que seriam evitáveis, portanto. Né? Tranquilamente com o saneamento.
A gravidez dela, por falta de educação, ela não tem a real dimensão da importância de se fazer um pré-natal. Não se faz um pré-natal, o índice de aborto é elevado. Se não aborta, se vai a gravidez adiante, a chance de um parto prematuro é imensa. Se tem um parto prematuro, ela não tem condição de ter um acesso à saúde digno, consequentemente cai na mortalidade infantil. E até a ausência de planejamento familiar também, né? E a ausência de planejamento familiar. Então você tem uma série de fatores aí que impactam a saúde. Impactam e que com certeza você é facilmente resolvido com programas de prevenção, de saneamento muito mais barato do que ficar nessas políticas que a gente chama aí, não sei se o Antônio Ivo concorda, hospitalocêntricas, só comprando equipamentos de alta tecnologia é importante? É, mas paralelo a isso tem que fazer no básico. Ok, então no próximo bloco, a criação do Conselho Nacional de Determinantes Sociais em Saúde. Sai daí, a gente volta já. O Canal Saúde está de volta conversando sobre os determinantes sociais da saúde, com Antônio Ivo de Carvalho, Sérgio Bastos, Alberto Pellegrini Filho e Rubens César Fernandes. A sociedade se reúne para formar a Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde. Combater as desigualdades econômicas e sociais que prejudicam o acesso à saúde no país. Este é o principal objetivo da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais em Saúde. Criada por decreto presidencial, a comissão é formada por 16 personalidades de diversas áreas da sociedade brasileira. Um reconhecimento de que saúde é um bem público, a ser construído com participação solidária. 6 meses depois da sua criação, a comissão se reuniu para fazer um balanço da sua atuação. O segundo encontro da Comissão Nacional de Determinantes Sociais em Saúde aconteceu aqui no Rio de Janeiro, entre os dias 4 e 7 de setembro. Durante a reunião, foram apresentados os 11 projetos desenvolvidos pela Secretaria Técnica. Entre os projetos está a criação do site sobre determinantes sociais, além de possibilitar a formação de grupos de discussão, aproximando pesquisadores e gestores. No site também estão reunidas todas as informações sobre o tema. O portal, como o nome diz, é um portal de determinantes sociais. Nós vamos permitir a reunião de todas as informações que existem nos sistemas de informação de abrangência nacional de interesse para os determinantes sociais, não apenas os sistemas de informação de saúde, mas os sistemas de informação em geral. Outro destaque foi a divulgação do edital de pesquisas. O Ministério da Saúde vai investir cerca de R$ 4.500.000 em estudos sobre os determinantes sociais e a situação da saúde no Brasil. O Ministério da Saúde chamou os pesquisadores para discutir quais as principais questões que levam às desigualdades no Brasil. E esses projetos vão ser analisados para que a gente entenda melhor e aí consiga definir melhor políticas para, por exemplo, por que existe dificuldade de acesso para a população negra. O ministro da Saúde, Agenor Álvares, também participou do evento. Ele falou da importância da comissão ter sido criada por um decreto presidencial. Olha, isso aí é uma demonstração clara do governo federal de que nós estamos querendo discutir realmente, né, as repercussões que os determinantes, os condicionantes de saúde tenham na organização dos serviços e no perfil da saúde da população brasileira. O período de vigência do decreto presidencial é de 2 anos, mas a intenção é discutir linhas de trabalhos que possam ir além desse tempo. O encontro reuniu representantes de países como Chile, Argentina e Estados Unidos. Eles contaram como os determinantes sociais são tratados em seus países. Michael Marmo, presidente da Comissão de Determinantes Sociais da OMS, ressaltou a importância da existência de uma comissão brasileira. Para Marmo, a existência de uma comissão global de nada adiantaria se não houvesse um grupo nacional que se importasse verdadeiramente com a situação do Brasil e tentando melhorar o lugar onde as crianças crescem, onde as pessoas vivem e trabalham. A Comissão Nacional de Determinantes Sociais em Saúde tem muitos desafios pela frente, mas o maior deles é ver tudo o que foi produzido pela comissão ser transformado em políticas públicas que poderão mudar a qualidade de vida da população. Bom, então temos aí
a comissão agora buscando essa atuação necessária para ampliar, né, para a gente não focar apenas na área da saúde. Um enfoque importante é o estímulo à pesquisa, né? Por que esse estímulo à pesquisa é tão importante quando a gente está tratando de determinantes sociais de saúde nesse momento no Brasil? Bom, um dos desafios que a comissão tem que superar é a questão de que já se sabe tudo, não é? Que pobreza gera doença, isso se sabe, por que pesquisar mais, né? Na realidade não é bem assim, não é? A questão dos determinantes, os determinantes sociais, eles não são uma causa imediata da situação de saúde, né? Eu acho que aqui há uma diferença entre causa, por exemplo, a relação entre o bacilo de Koch e a tuberculose, que é direta, e determinante, né? Então, há uma série de mediações, né, de passos intermediários para que um determinante tenha impacto sobre, concretamente, a saúde de um indivíduo ou de um grupo, né? Então, o estudo dessas mediações e a identificação desses pontos vulneráveis onde possam incidir as políticas públicas, isso é um objeto de pesquisa importante. Conhecer melhor esse emaranhado de determinantes e as relações entre eles, a hierarquia entre eles, como se combinam. Com isso, as políticas podem ter um foco mais bem definido, né? E, além disso, outro objeto de pesquisa importante é a avaliação de intervenções, né? Porque há uma série de intervenções com muito boas intenções, mas que, na realidade, não têm impacto ou têm um impacto até negativo, contrário do que se espera. Então, a avaliação de intervenções para que se possa realmente definir políticas que tenham impacto, é outro objeto de pesquisa importante. Esse edital que se referiu à diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, busca justamente apoiar pesquisas nessas linhas, né, de conhecer melhor as relações entre os determinantes e a saúde e avaliar intervenções. Foram recursos substantivos, né, de uma magnitude importante para o desenvolvimento dessa pesquisa, e houve uma excelente resposta da comunidade científica. Eu acho que um dos elementos... pesquisadores que não são inscritos da área da saúde. Exatamente. Um dos elementos importantes, eu acho, para o sucesso do trabalho da comissão é justamente essa fortaleza que existe na comunidade científica brasileira na área da chamada saúde coletiva, não é? Então, há uma comunidade científica capaz de produzir conhecimento de qualidade e em quantidade que possa ajudar esse trabalho, né? E a resposta ao chamado do edital foi realmente surpreendente. Tivemos mais de 300 trabalhos relacionados com o tema, que vão ser agora selecionados, né? Então, a questão da pesquisa é, sim, um elemento, ainda há muito a pesquisar e pode ajudar muito o desenho das políticas públicas. Ouvindo o Pellegrino falar da importância, da capacidade de pesquisa brasileira e do quanto essa comissão pode se basear nisso para gerar evidências que subsidiem políticas, né? Eu acho que queria retomar porque uma coisa muito interessante é fruto desses estudos, dessa busca de evidência para subsidiar, é essa própria concepção de saúde de um país, de saúde de uma sociedade, né? É muito conhecida a situação de pobreza, de desigualdade, e se dizia, bom, de fato, é um problema, essa situação, isso, na melhor hipótese, se considerar, bom, a saúde é um direito humano, fundamental, então há um imperativo ético de proteger essas populações mais vulneráveis quanto à saúde. Mas só recentemente, da comunidade acadêmica foi produzindo evidência de que o seguinte, não é só a saúde, não é apenas dos pobres que está ameaçada pela pobreza e pela dificuldade, está ameaçada a situação da sociedade como um todo, pelo seu esgarçamento, pela sua perda de redes e tal. Então, o rico também é prejudicado pela situação de desigualdade extrema. Isso é importante porque isso vai gerando um novo paradigma de pensamento geral. Nós na saúde ficamos muitos anos reféns do pensamento, colonizados pela economia, que dizia o seguinte, só se pode fazer o que se paga, o que é viável pagar. E só se falava com a ideia do crescimento econômico e tal. O próprio Banco Mundial, que foi, digamos assim, um porta-voz histórico dessa visão, no seu relatório de 2006, o título é Equidade e Desenvolvimento, onde ele, pela primeira vez, admite que combater a desigualdade, combater as iniquidades, é um fator estimulador do desenvolvimento. Considerado o desenvolvimento essa construção de uma situação
mais favorável à vida das pessoas. Então, acho que há um pouco voltando à discussão política geral, esse papel de advocacy, de estar falando à sociedade da possibilidade de uma outra maneira de pensar a saúde, as políticas e o próprio desenvolvimento, eu acho que é um papel importante da comissão. Não deixar que a lógica do mercado seja a lógica de tudo. Né? Claro, e mostrar que há políticas que estão, por exemplo, o maior avanço em saúde do idoso nesse país recentemente foi promovido pelo aumento das aposentadorias. Não foi pela expansão de oferta de consultas, de hospitais, não foi um aumento, porque isso permitiu reorganizar a vida familiar numa quantidade imensa de famílias, aumentando seu poder aquisitivo, seu acesso a bens, a serviços e tudo mais. E, consequentemente, melhorando a saúde. E, consequentemente, melhorando a saúde. Então, para juntar as coisas. O meu resumo é o seguinte: após esses estudos de identificação das causas, com o status dessas variantes, dessas determinantes, a presteza com que vai fazer o que tem que ser feito. Como vai ser cobrado isso do governo? Como é que vai se constranger o poder público, vai se mobilizar a sociedade com os estudos? Porque não tem a menor dúvida da maior capacidade técnica do reconhecimento notório saber de todos os envolvidos na comissão e na comissão científica. Mas o negócio é na hora do fazer. Eu posso dar um exemplo rápido aqui, na própria Federação das Indústrias aqui do Rio, a gente viu aí através de trabalhos a incidência altíssima de crianças com deficiência visual no colégio. Então, o que faz? Quem vai fazer? Não faz. Aí nós estamos avaliando 310 mil crianças da primeira série do ensino fundamental, de um ano para cá. Já examinamos 70 mil. O índice de deficiência visual das crianças está em torno de 12%, alguns 6% acima de 7 graus. Ou seja, isso aí, se houvesse a prevenção desde lá de quando nasceu, não chegaria aí perda de repetição escolar, dificuldade de aprendizado. Então, a minha ânsia na comissão é: identificamos e aí? Então, eu acho o seguinte, vê só, primeiro, o risco seria o generalismo, entendeu? Desigualdade, precisamos acabar com a desigualdade. Aí, qual a nossa tradição? Contra a desigualdade, o quê? Discurso, né? Vamos discursar. Ou ainda o aumento da riqueza, essas coisas. Ou indignação. Quer dizer, quando a gente fala de política, nesse contexto, a gente está falando, eu acho que os exemplos é coisa concreta, identificar políticas específicas. Né? E o específico aí bate no que fazer, porque o problema é esse, tem que resolver isso. Então, pensar política como resolução de problemas específicos é outra cabeça, é outra mentalidade, é outra estratégia. Porque, em geral, política é o quê? São os grandes temas, aquela capacidade de fazer grande discurso. Né? Aqui não precisa falar tão bem, precisa sim identificar e enfrentar. E aí, se você tem coisas concretas a dizer, por exemplo, óculos na escola é um tema. Bom, aí começa uma agenda, como fazer isso. Né? E aí a mobilização para que se faça isso. Então, eu acho que essa que pode ser talvez a contribuição de um estilo de trabalhar os problemas que a saúde tem, um jeito de lidar, uma cultura de lidar com os problemas, que eu acho que sim pode fazer bem ao restante das nossas políticas sociais. Entendeu? Por isso a importância de partir de um diagnóstico claro, né? Vou passar a palavra para você logo no início do próximo bloco, que a gente vai ver então como transformar os resultados da comissão em políticas públicas. Não sai daí. A gente volta já. O Canal Saúde está de volta, conversando sobre os determinantes sociais da saúde, com Antônio Ivo de Carvalho, Sérgio Bastos, Alberto Pellegrini Filho e Rubens César Fernandes. Pellegrini, então, no bloco anterior a gente interrompeu quando você ia falar, justamente buscando essa transformação em prática para que realmente os determinantes sociais da saúde possam determinar boas qualidades de vida para os brasileiros. Em primeiro lugar, eu queria me referir à preocupação do Sérgio, né, e reiterar algo que, de alguma maneira, eu disse antes de passagem, que a Comissão Nacional realmente tem como preocupação central o compromisso com a ação, né?
E esse compromisso com a ação implica em recomendar e apoiar políticas públicas, mas temos muito claro, e eu sempre digo, que essas políticas têm que estar fundamentadas em 2 pilares. Por um lado, o conhecimento, que como já vimos é importante, há muito ainda que pesquisar e conhecer melhor o que realmente funciona, onde incidir. Isso que o Rubem falou, da importância de incidir pontualmente em pontos vulneráveis à incidência de políticas, isso há que ser identificado, mas o outro pilar, que é fundamental, é o pilar da mobilização social, é o pilar do apoio político. E eu acho que o fato da comissão justamente estar integrada por representantes dos mais diferentes segmentos da sociedade, né, lideranças empresariais, lideranças culturais, lideranças da área acadêmica, lideranças das organizações não governamentais da sociedade civil, como o próprio Rubem César, a doutora Zilda Arnes e outros, eu acho que mostra a importância dessa mobilização social como um pilar para fundamentar políticas. Algo que eu queria lembrar também é que a comissão, o mesmo decreto que criou essa comissão, integrada por personalidades da sociedade civil, também criou um grupo de trabalho interministerial, que é associado à comissão. São 18 ministérios que têm a ver com os determinantes sociais, que estão, de alguma maneira, constituindo um fórum onde há um intercâmbio de discussão sobre as políticas que cada um desses ministérios desenvolvam, que tem relação com os determinantes, e é um fórum, inclusive, para coordenação e para avaliação dessas intervenções, né? Então, há um armado interessante que combina pesquisa, apoio político e apoio a programas, apoio político, digo, através da mobilização social, e apoio a programas de governo e coordenação das intervenções governamentais nos seus diversos níveis, né? É esse complexo de linhas de atuação da comissão que se reforçam mutuamente, que eu acho que pode, de alguma maneira, trazer algum sucesso para os seus objetivos. Um dos fóruns de atuação é lidar diretamente com os gestores, né, para que isso se transforme realmente em políticas, né? Tem essa preocupação, né, desse Eu acho que o SUS, com essa descentralização da tomada de decisões ao nível local, nós temos os conselhos municipais de saúde, gestores locais, e uma série de experiências muito interessantes a nível local, lidando com os determinantes. Uma preocupação nossa é como compartilhar essas experiências entre os diversos gestores ao nível local e também fazer chegar a eles informações, conhecimentos que possam reforçar o seu trabalho ao nível local, né? Então, o apoio à gestão, o apoio aos conselhos municipais de saúde, me parece uma estratégia de trabalho importante, e justamente o SUS, descentralizado da forma como está, é um elemento muito favorável para esse tipo de trabalho, né? Eu acho que uma das missões possíveis de uma comissão como essa é justamente fazer crescer para dentro do sistema de saúde, como você está dizendo, essa preocupação, esse conceito e essa capacidade de mobilizar por aí. Se você pensa isso, né, nos níveis dos municípios, né, dos estados, por aí há um potencial de liderança e de atração desses temas forte. Quer dizer, uma comissão como essa não tem a caneta, não é? Então não vai ter o poder. Eu acho que seria ilusão pensar assim. Ela pode formar opinião, ela pode iniciar processos, né? Um deles é esse. Eu acho que é a saúde crescer enquanto polo articulador, mobilizador do conceito de combate à desigualdade. Bom, eleições bastante próximas já, né? Nesse sentido, como é que a gente pode já prever isso de alguma forma? Tem um impacto no que está sendo dito já como proposta? Vocês acham que pode ter um impacto no que será feito? A partir do momento que se frisa Olha, uma que coisa isso que é me essencial. preocupa demais é que política social virou tema, entendeu, eleitoreiro. No sentido falar sobre isso apenas, falar sobre né? isso virou tipo assim, é para ganhar voto, fazer política social. Não pode ser assim. O SUS em si, a saúde em si, saíram da agenda do debate eleitoral. Entretanto, o SUS é a política social mais estruturada, ela é baseada em direitos da cidadania, e não baseada apenas em foco e tal. Então, embora ainda defeituosa, embora ainda insuficiente, mas é um fenômeno relacionado a isso que o Rubem levanta, é que o SUS, a seguridade social, enfim, a conformação do país de políticas universais, públicas, ela saiu de cena, né? E ficou um debate pontual sobre esse ou aquele programa
Atribuindo ao programa que estão falando do Bolsa Família. Não Bolsa Família. Exatamente. Eu queria falar algo sobre isso. A comissão preparou uma carta aberta a todos os candidatos, enviou essa carta aos candidatos à presidência da República e também divulgou através da mídia essa carta aberta. E tínhamos a expectativa, como diz o Rubem, de provocar um tipo de debate sobre a questão dos determinantes no âmbito da campanha. Na realidade, isso não está ocorrendo porque a gente está sentindo Nem a violência entrou na campanha. Nem a violência, parece que por dessa vez não vai ter jeito, eles vão ter que encarar. Poxa, evita-se. Isso mostra também como a despolitização ou o não amadurecimento do debate político também tem interferências na saúde, né? Também é um determinante importante que precisa ser atacado de alguma forma, né? Então, para a gente terminar, futuro da comissão, como é que a gente pode elencar aí um panorama? Ela dura apenas 2 anos? Exato. Ela tem um mandato de 2 anos e formalmente deve entregar um relatório com recomendações de políticas, etc. Não queremos que termine dessa maneira, né? Há uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas que vão transcender a duração da própria comissão. Aqui no segmento foi colocado a questão do portal de determinantes, né? Nesse portal, além de todas as informações, dados e uma revisão de toda a literatura nacional e internacional sobre a questão dos determinantes, espera-se criar aí comunidades de prática, que seja um espaço de interação entre os vários grupos envolvidos com a questão, como gestores, como pesquisadores e membros da sociedade civil. Quer dizer, é um portal que cria um espaço virtual de interação, né? Essa é uma das coisas que esperamos que permaneçam depois da própria comissão. E algumas outras atividades que esperamos que tenham essa transcendência e que não termine meramente num relatório. E para a gente fechar, então, linkando com o que a gente começou falando no programa, você acha que é, então, um bom momento para se transformar a cultura da gente em relação a esse assunto? Eu acho que sim, não apenas aqui no Brasil. Acho que no campo da saúde há visivelmente em curso um processo de transformação da cultura, da maneira de compreender saúde nos fóruns internacionais. Isso foi extremamente claro no Congresso da Brás, que foi internacional, em que as relações saúde, pobreza, desigualdade, elas estão hoje no centro, no topo da agenda dos organismos internacionais, inclusive daqueles organismos que há poucos anos atrás faziam tábula rasa da importância desses fenômenos e se concentravam em estratégias socioassistenciais. Eu acho que por isso, aqui no Brasil, nós também vivemos, a comissão veio em boa hora e ela tem, me parece, um espaço muito favorável a isso. Não tanto na esfera propriamente político-partidária ou político-eleitoral hoje, que hoje está vivendo essa situação de crise, mas com certeza por dentro do SUS, pensando espaços regionais, não só locais, mas regionais, eu acho que a possibilidade de articular o desenvolvimento do SUS com projetos e posturas de desenvolvimento regional, articulando forças da sociedade em termos de vencer desafios, eu acho que o panorama é muito favorável a isso, né? Tomara que assim seja. E o Canal Saúde se coloca à disposição como um parceiro, né, na construção desse novo olhar, que já é uma tradição da área da saúde de buscar essas transformações, né? Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui hoje conosco. Rubem, Pellegrini, obrigado por estar aqui conosco. Sérgio, Tonuíbo, muito obrigado. E nós queremos saber a sua opinião sobre o programa. Escreva você também para a Avenida Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro. O CEP é 21040-900. O telefone 0800-701-8122. E a página na internet www.canalsaude.fiocruz.br. Através desses endereços, você pode conhecer também os outros programas que fazem parte do projeto Canal Saúde, além de receber gratuitamente o jornal com a nossa programação. Sua opinião é muito importante para nós. E o Canal Saúde de hoje fica por aqui. Não perca o próximo programa sobre mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!